Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e nesse vídeo eu vou tratar de um assunto um tanto quanto polêmico. Existe diferença entre uma universidade pública e uma universidade privada? Antes de começar o vídeo, quero deixar bem claro que eu vou abordar apenas o curso de licenciatura em Química, que é de fato o curso que eu conheço. E a resposta mais objetiva para essa pergunta é tem sim, tem bastante diferença. Mesmo que o seu professor da universidade privada ele também seja professor da instituição pública. Mesmo que a grade curricular, a ementa, seja a mesma das duas instituições, tem diferença sim. Isso porque as duas instituições têm objetivos diferentes. A instituição privada é uma empresa e, como qualquer empresa, ela vive do lucro e ela tem que te oferecer um serviço e cumprir esse serviço oferecido. No caso, lhe oferecer um diploma de professor de Química. E exatamente ao oferecer esse serviço, ela vai cumprir apenas as obrigatoriedades impostas pelo MEC. Por exemplo, para ser professor de Química é necessário ter um mínimo de carga horária da área específica, da área de Química, da área docente, da parte de pedagogia. Tudo isso vai ficar dentro do pacote oferecido a você. Porém, vamos pensar um pouco. Para dar aula no ensino médio, o professor ele não precisa necessariamente ter análise instrumental. O professor não necessariamente precisa aprender química quântica. O professor não precisa ensinar, por exemplo, o que é a condensação de Claisen ou uma reação de Wolff-Kishner. Enfim, reações muito específicas da área de química orgânica. Toda essa parte que, a princípio, não é necessária para o professor de ensino médio, porque ele não vai ensinar no ensino médio, costuma ser podado, costuma ser cortado nos cursos de licenciatura em Química de uma universidade privada. Um outro exemplo seria o curso de farmácia. Nós temos várias ementas, várias grades curriculares que, por exemplo, não levam em conta a disciplina de Química Inorgânica, porque se considera que a disciplina de Química Inorgânica não seja importante para o curso de farmácia. É focado muito mais na parte de Química Orgânica. Enfim, todas essas disciplinas, todos esses conceitos que a princípio seriam desnecessários para o profissional atuar no ensino médio como professor, na maioria das instituições privadas são simplesmente cortados. Ela está errada nisso? Não. Ela oferece a você o diploma de licenciatura em Química e ela cumpre isso. A universidade pública tem uma visão diferente. A universidade é um centro de produção do conhecimento. Então, por isso, muitas vezes, o curso de uma universidade pública acaba sendo um curso muito denso. Inclusive o curso de licenciatura em Química, por exemplo. O curso que eu fiz tinha análise instrumental, tinha quântica, eu tive 3 químicas orgânicas, eu tive 3 físicas, cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais. Muita coisa que não era necessário para a minha atuação como professor de ensino médio. Por vezes eu reclamava, eu falava que estudava tudo aquilo para usar 5% disso como professor de ensino médio. Isso, por um lado, é bom, por outro lado, é ruim. Mas a universidade pública, ela acaba tendo como objetivo fazer com que o aluno permaneça na universidade. Ela meio que favorece o aluno a continuar, por exemplo, fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, fazer um doutorado. Então são visões bem diferentes. Agora, qual é a melhor? Depende do seu objetivo. Por exemplo, o curso que eu fiz foi um curso integral, eu tinha que ficar o dia todo na universidade. Na época eu tinha 18 anos, 18, 19, foi até os 21 anos, ou 22, enfim, na graduação. Se eu já fosse, vamos dizer assim, um adulto nessa época, ou mais adulto, já tivesse uma família, já tivesse que trabalhar, não teria como fazer esse curso integral. E mesmo o curso noturno, ainda assim era um curso muito denso, um curso, se eu não me engano, de 5 anos e meio. Agora, eu posso olhar para a universidade privada e oferecer, a princípio, a mesma atribuição com um curso de 3 anos e meio, por exemplo, um curso que tem aula apenas aos sábados. Então é um curso muito mais flexível. Vai ser ensinada a mesma coisa? Óbvio que não. Mas no final vocês terão exatamente o mesmo patamar em termos legais. Qualquer concurso, por exemplo, que o aluno da universidade pública for apto a fazer, da universidade privada também será apto a fazer. Então, se o seu objetivo, no caso de licenciatura em Química, é ser professor de ensino médio, não vai fazer diferença. A universidade privada vai lhe oferecer as ferramentas suficientes para isso. Onde começa a aparecer a diferença?
Vamos supor que você termine a licenciatura e queira fazer, por exemplo, um mestrado em uma instituição pública. O mestrado na instituição pública acaba levando em conta a grade curricular, a formação de uma universidade pública. Então a prova, por exemplo, vai cobrar vários assuntos que são pressupostos sabidos e em muitas instituições comuns ao curso de licenciatura em Química, que não são vistos, por exemplo, em uma universidade privada. Isso significa que o aluno de uma instituição privada que quiser fazer um mestrado ou doutorado, ele vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que ir além do que aquilo que foi meramente ensinado em sua instituição. O que força, então, a sentar, a abrir um livro, a estudar coisas que às vezes ele sequer ouviu falar na própria graduação em Química. Um outro aspecto seria, por exemplo, fazer um concurso, eu não digo nem tanto para a rede estadual, mas para a rede federal de ensino. Talvez cobre ali algum conceito que, na instituição privada, simplesmente não foi sequer mencionado, porque não era um conceito necessário para se ensinar no ensino médio tradicional. Entenderam a diferença? Não é que o profissional da instituição privada seja ruim, não venha conseguir ser aprovado no mestrado, não venha a conseguir passar, por exemplo, para um concurso do Instituto Federal. Não, longe disso. Também não é garantido que o profissional da instituição pública venha conseguir essas colocações. Acontece que a instituição privada tem um objetivo bem definido. A instituição pública tem outro objetivo. E muitas vezes chega um determinado momento que o nosso objetivo muda. E ele não é tão adequado para a formação oferecida por uma instituição privada. Então, se o seu objetivo for, por exemplo, dar aula de Química para o ensino médio normal, tradicional, a instituição privada vai te dar as ferramentas necessárias. Agora, se o seu objetivo for cursar o mestrado, cursar o doutorado, avançar na vida acadêmica, a universidade privada vai te oferecer, obviamente, as ferramentas para você ser um professor de Química, porém, para entrar no mestrado, por exemplo, talvez você precise estudar um pouco mais. E no mestrado, devido ao ritmo existente nele, talvez você passe por um pouco mais de dificuldade. Mas, obviamente, o profissional formado por uma instituição privada não é um mau profissional. Eu conheço muita gente boa, profissionais excelentes, alguns colegas que, por exemplo, eu olho com muita admiração, que tiveram a sua formação profissional em uma instituição privada. Posteriormente, fizeram mestrado, fizeram doutorado em instituições públicas, mas a sua formação foi em uma instituição privada e são excelentes profissionais. Então, eu acho que a grande diferença está nos seus objetivos. Eu também recebo muitos comentários, principalmente de aulas particulares, do aluno falar: não, eu fui formado em uma universidade privada, agora estou com dificuldade no mestrado. Como o objetivo dele mudou, passou a ser, por exemplo, mestrado, vai ter que estudar um pouco mais, vai dedicar tempo com isso, mas isso não acaba prejudicando a sua formação. Lembrando que para a licenciatura em Química, aquilo que se aprende em uma instituição privada realmente é mais do que o suficiente. Uma instituição pública acaba ensinando muito mais, por vezes algumas coisas são até mesmo desnecessárias, mas oferece também uma visão mais ampla e ajuda bastante, por exemplo, a você chegar no mestrado e chegar no doutorado. E outro detalhe muito importante, pensando especificamente na licenciatura, na atuação como professor. Não é porque um professor foi formado em uma instituição pública que ele será um melhor professor do que aquele formado em uma instituição privada. Até porque o simples fato de ter mestrado e doutorado, por exemplo, não garante com que aquele profissional seja um bom professor. Pode ser que ele tenha bastante conhecimento, mas não necessariamente tem didática. E vocês que estudam em universidades públicas sabem muito bem disso que eu estou falando. Então, tem diferença entre as instituições? Tem. Não adianta o aluno achar que está estudando em uma instituição privada que ele vai ter a mesma carga de conteúdo do que aquele que está numa instituição pública, mesmo com a mesma grade, mesmo com os mesmos professores, porque o objetivo é outro. Significa isso que ele será um mau profissional? Não. Aquele curso, como eu disse, ele oferece as ferramentas necessárias para a área que ele escolheu. Se ele quiser avançar, quiser seguir para a vida acadêmica, aí sim vai ter que estudar um pouco mais. E assim, vamos supor que você seja um aluno do ensino médio e não conseguiu passar no Enem, você está cursando uma instituição privada. Não precisa sentir vergonha disso. Assim como aluno da instituição pública, não precisa, ou não deve, na verdade, se orgulhar disso
na ideia de querer menosprezar aquele que não conseguiu a vaga. Você pode ser um profissional muito competente e, se você estudar da forma adequada, pode ser um profissional melhor do que aquele que veio de uma instituição pública. Muito disso está relacionado ao quanto você vai estudar por conta própria. É óbvio também que vamos colocar um aluno de uma instituição privada e um aluno de uma instituição pública. O aluno da instituição pública aprendeu muito mais, teve muito mais conteúdo. Mas se ele simplesmente não prestou atenção no conteúdo, não se preocupou em estudar, deixou de lado, colou, enfim, ele vai ter uma posição muito mais abaixo do que aquele da instituição privada, que teve a menor quantidade de conteúdo, porém abriu um livro, começou a estudar por conta própria, começou a fazer a sua própria formação. Então, o que vai depender se você vai ser um bom profissional ou não, muito mais é você. Mas aquele que veio de uma instituição pública tem uma certa facilidade, porque ele terá mais profissionais para ensiná-lo em sua formação básica. Bom, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com o que eu falei? Faz sentido? Não faz sentido? Deixe aqui nos comentários se gostaram desse vídeo. Se acham que vale a pena compartilhar em suas redes sociais, por favor, compartilhem. E principalmente, se você for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química.